A equipe estava montando o maior tubo de Hyperloop de largura total do mundo, com 480 metros. A principal atração do sistema Hyperloop é sua velocidade supersônica. Recentemente, Musk voltou sua atenção para um novo projeto ambicioso, um quinto modo de transporte. E não, isso não é uma brincadeira. Está realmente acontecendo. Não se trata apenas de adicionar outra opção de viagem. Ele pretende transformar completamente a maneira como viajamos. A visão de Musk é de um veículo que poderia viajar a velocidades de até 1.126 km por hora, o que, segundo ele, superaria um Boeing 747. Neste vídeo, vamos falar sobre tudo relacionado a este conceito revolucionário. Cobriremos as origens do Hyperloop, seu potencial e os desafios que enfrenta. Então, sem mais delongas, vamos começar. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Origens do Hyperloop de 1.126 km por hora. Quando a maioria das pessoas ouve Hyperloop, pensa nisso como uma invenção específica que Elon Musk propôs há alguns anos. Mas, na realidade, é mais uma categoria ampla de transporte do que um produto único e fixo. E a ideia central é bastante fascinante. Propõe que uma cápsula cheia de passageiros ou carga possa percorrer um tubo quase sem ar em velocidades incríveis. Elon Musk apresentou pela primeira vez a ideia de um quinto modo de transporte, chamado Hyperloop, em julho de 2012, durante um evento do Pando Daily em Santa Mônica, Califórnia. Sua visão para este sistema de transporte de alta velocidade incluía algumas características bastante ambiciosas. Seria imune ao clima, completamente livre de colisões, 2 vezes mais rápido que um avião, eficiente em termos de energia e capaz de operar 24 horas por dia com seu próprio armazenamento de energia. Parece bastante ambicioso, certo? Mas, se alguém pode tornar isso realidade, provavelmente é Elon Musk. Ele criou o nome Hyperloop a partir do conceito de um sistema em loop, onde as cápsulas viajam através de um tubo quase a vácuo. Hyperloop é essencialmente um sistema de trem futurista que o próprio Elon Musk descreve como uma mistura entre um Concorde, um canhão eletromagnético e uma mesa de air hockey. Em 2016, ele até sugeriu que versões futuras poderiam atingir velocidades hipersônicas. Os detalhes de como fazer isso funcionar, como levitar a cápsula, como propulsioná-la e qual deve ser sua forma exata ainda estão em debate. A visão por trás do veículo. Viajar de um lugar para outro em um piscar de olhos soa incrível, mas qual é a história por trás disso? Como Elon Musk concebeu o conceito de Hyperloop? A ideia de Musk para uma alternativa super rápida aos trens envolve viajar através de uma série de tubos de baixa pressão movidos por um sistema de vácuo e levitação magnética. Curiosamente, esse conceito está enraizado em estudos que datam de pelo menos 3 séculos. Aposto que você não sabia disso, hein? Uma das primeiras visões de algo semelhante ao Hyperloop veio do inventor britânico George Medhurst, no século XVIII. Medhurst foi um pioneiro no uso de ar comprimido para propulsão e até registrou uma patente em 1799 para um sistema que moveria mercadorias através de tubos de ferro, avançando para 1845, quando a London and Croydon Railway estabeleceu uma estação de carga experimental. Um vácuo entre os trilhos e o trem o impulsionava usando pressão atmosférica. Em meados da década de 1860, a Crystal Palace Atmospheric Railway foi instalada no sul de Londres e operou por alguns meses. Ela usava um ventilador maciço de 22 pés para empurrar o trem para frente, e para as viagens de retorno, as lâminas do ventilador se invertiam para puxar o trem de volta. Em sua pesquisa, Musk fez referência ao cientista de foguetes dos Estados Unidos, Robert Goddard, como um dos primeiros a idealizar algo semelhante ao Hyperloop. Em 1909, Goddard escreveu um
um artigo chamado O Limite do Transporte Rápido, onde imaginou um trem que poderia levar passageiros de Boston a Nova York em apenas 12 minutos. Embora nunca tenha se tornado realidade, seu conceito incluía elementos-chave do Hyperloop, como cápsulas levitantes e um tubo selado a vácuo. Após a Segunda Guerra Mundial, várias tentativas foram feitas para desenvolver sistemas semelhantes ao Hyperloop. O cientista francês Jean Bertin's Aerotrain usava almofadas de ar para propulsão, mas terminou devido a problemas de financiamento e a morte de Bertin. Na década de 1990, pesquisadores do MIT, liderados pelo professor Ernst Frankel, trabalharam em um trem de tubo de vácuo para uma viagem de 45 minutos entre Nova York e Boston, mas o projeto foi arquivado. A ideia do Hyperloop de Elon também tem suas raízes em um conceito de 1972 chamado Very High Speed Transit, VHST, que combinava trens de levitação magnética com tubos de baixa pressão. Embora o Hyperloop de Musk se baseie em algumas dessas ideias originais, é um pouco diferente. Ele usa túneis e cápsulas ou cápsulas para levar as pessoas do ponto A ao ponto B. Musk até comparou isso àqueles antigos sistemas de tubos de vácuo que você pode ver em escritórios, onde documentos deslizam através de tubos de um lugar para outro. Design e engenharia. Embora Musk tenha mencionado o Hyperloop pela primeira vez em 2012, foi apenas em agosto de 2013 que ele revelou seu design inicial. Em um documento detalhado de 57 páginas, ele descreveu o Hyperloop Alpha, um sistema com cápsulas fechadas para até 28 pessoas, viajando através de tubos em esquis de almofada de ar. A ideia era criar uma alternativa elétrica mais rápida ao trem de alta velocidade da Califórnia, que conectaria São Francisco a Los Angeles em apenas 35 minutos e custaria cerca de 6 bilhões de dólares. Musk não tinha tempo para levar o conceito de Hyperloop além de sua ideia inicial, então, em 2013, ele o tornou open source, convidando qualquer pessoa a tentar desenvolvê-lo ainda mais. Agora, a corrida está em andamento para ver quem transformará o transporte de alta velocidade com essa tecnologia revolucionária. E sobre a história de fundo, vamos passar para os detalhes mais empolgantes. Vamos agora ver os designs propostos, a aerodinâmica e a engenharia do veículo de 1.126 km/h. O design do Hyperloop envolve um sistema onde cápsulas seladas, cada uma transportando 28 passageiros, viajam ao longo de um tubo de baixa pressão. Essas cápsulas estão programadas para partir a cada 2 minutos ou com a frequência de 30 segundos durante os horários de pico. Há até uma versão maior do sistema que pode transportar 3 carros de tamanho normal com passageiros. As cápsulas estão espaçadas cerca de 37 quilômetros e são mantidas no lugar por mancais de ar que utilizam ar comprimido e sustentação aerodinâmica. O próprio tubo é feito de aço e é projetado para acomodar viagens em ambas as direções, soldando 2 tubos juntos lado a lado. Esses tubos são suportados por pilares colocados a cada 30 metros e painéis solares são instalados no topo para fornecer energia ao sistema. O diâmetro externo do tubo é de 2,29 metros com uma espessura de 30 milímetros, enquanto o diâmetro interno é otimizado em 2,23 metros. Essa configuração ajuda a manter uma almofada de ar eficiente ao redor das cápsulas, reduzindo a resistência do ar e melhorando o desempenho. Para a propulsão, aceleradores lineares são posicionados ao longo do tubo para dar um impulso às cápsulas. As cápsulas possuem um rotor que transfere o momento desses aceleradores. Gerenciar a viagem em alta velocidade através do tubo envolve lidar com a pressão do ar e o atrito. Embora criar um vácuo completo seja muito desafiador, um vácuo parcial ou métodos para mover o ar da frente para a parte de trás da cápsula são usados. Os pilares são projetados para lidar com a expansão térmica e ajustes devido ao assentamento do solo para garantir uma viagem suave. Eles também precisam ser espaçados e ajustados para segurança e estabilidade, sendo o concreto armado o material mais eficiente para a construção. O AutoCAD foi usado para planejar e projetar o sistema com precisão, focando na eficiência, segurança e minimização de custos, utilizando a tecnologia de almofada de ar e evitando construções terrestres caras. Como funciona?
Em palavras mais simples, um dos maiores desafios com viagens de alta velocidade é lidar com o atrito, tanto das superfícies quanto do ambiente ao redor da cápsula em movimento. Em vez de rodas tradicionais, o Hyperloop visa enfrentar esse problema usando mancais de ar, que permitem que a cápsula flutue em uma almofada de ar. Isso é um pouco semelhante aos trens maglev, onde a levitação eletromagnética elimina o atrito entre o trem e os trilhos. Essa tecnologia permite velocidades super altas, como os 500 km por hora alcançados pelos trens maglev no Japão. Por exemplo, a Virgin Hyperloop One propõe o uso de levitação magnética passiva, onde ímãs nos trens interagem com uma trilha de alumínio. Isso é mais econômico do que sistemas maglev ativos que requerem trilhos energizados com bobinas de cobre caras. O Hyperloop de Musk vai além, viajando através de tubos de baixa pressão. A ideia é construir túneis com a maior parte do ar removida, reduzindo a resistência do ar, assim como funciona o voo em alta altitude. Isso torna o sistema muito mais eficiente em termos de energia, o que é fundamental para qualquer sistema de transporte. O conceito original de transporte de altíssima velocidade sugeria o uso de um vácuo completo, mas manter isso em um túnel com estações e potenciais vazamentos é praticamente impossível. Em vez disso, o Hyperloop planeja reduzir a pressão do ar colocando regularmente bombas de ar. Embora ainda haja algum ar nos túneis, o design foca em minimizar seu impacto. A combinação de mancais de ar e maglev passivo é projetada para manter a cápsula flutuando e reduzir a necessidade de empurrar o ar à sua frente. O ar será bombeado da frente da cápsula para a parte traseira através dessas almofadas de suspensão, reduzindo o arrasto. Os túneis previstos são tubos de metal elevados acima do solo, mas também podem ser construídos subterraneamente. Musk até sugeriu que painéis solares instalados no topo dos túneis poderiam gerar eletricidade suficiente para alimentar todo o sistema. O processo de desenvolvimento entre 2013 e 2020, algumas empresas ousadas assumiram o desafio de transformar o sonho do Hyperloop de Elon Musk em realidade. A Virgin Hyperloop e a Zelerus também entraram na corrida para desenvolver o Hyperloop com base nos designs de Musk. A Virgin Hyperloop, originalmente conhecida como Hyperloop Technologies e posteriormente Hyperloop One, iniciou seus trabalhos em maio de 2016. Foi quando eles concluíram com sucesso seu primeiro teste ao ar livre em North Las Vegas. Alguns meses depois, a Virgin Hyperloop divulgou seu primeiro estudo de viabilidade, destacando os benefícios econômicos e ambientais de uma potencial conexão Hyperloop entre Helsinki e Estocolmo. Essa conexão poderia reduzir o tempo de viagem entre as duas capitais escandinavas para apenas 28 minutos. Em março de 2017, eles revelaram as primeiras imagens de seu local de desenvolvimento no deserto de Nevada. Foi nomeado DevLoop. Este local de 500 metros de comprimento e 3,3 metros de largura era a única instalação de teste em escala real para o Hyperloop no mundo na época. Jiggly, uma figura-chave na empresa, comentou: "Nossa equipe de mais de 150 engenheiros, técnicos e fabricantes transformou o que antes era um trecho árido de deserto no primeiro local de teste Hyperloop em escala real do mundo." Em julho de 2017, a Virgin Hyperloop completou seu primeiro teste de sistema completo em um ambiente de vácuo. O veículo conseguiu percorrer o DevLoop por 5,3 segundos, alcançando 2 forças G de aceleração e uma velocidade de 110 km por hora. Apenas um mês depois, eles revelaram que o Hyperloop havia atingido velocidades 2,7 vezes mais rápidas que o teste inicial, 2 Mopars, e cobrindo 500 metros do DevLoop. Isso é bastante impressionante. Após exibir seu progresso globalmente e realizar demonstrações de aplicação para passageiros, a Virgin Hyperloop alcançou um marco importante. Em outubro de 2020, eles concluíram com sucesso seu primeiro teste com passageiros. Do outro lado do mundo, a Zelerus Hyperloop, com sede em Valência, iniciou sua jornada após vencer os prêmios de melhor proposta de Hyperloop e melhor propulsão de Hyperloop na competição SpaceX Hyperloop Pod de 2015. Esse sucesso marcou o início de seus esforços para desenvolver a tecnologia Hyperloop. Eles começaram a trabalhar em seu protótipo em 2016. Em junho de 2019, a Zelerus fez parceria com a
Siemens para desenvolver a tecnologia e a infraestrutura necessárias para seu projeto. O CEO, David Pistone, destacou sua abordagem dizendo: "Nosso objetivo é reduzir os custos de infraestrutura e manutenção, incorporando também a propulsão aerodinâmica dentro do veículo, semelhante a um avião, mas com 100% de energia elétrica." Em junho de 2020, a Zeleros garantiu 7 milhões de libras em financiamento, concluindo sua etapa de financiamento. Pistone acrescentou: "Os próximos passos envolvem construir um veículo completo, integrando as tecnologias que já validamos no laboratório e estabelecer uma pista de teste para condições operacionais." Outra organização focada no desenvolvimento de tecnologia de transporte a vácuo é a Eurotube. Foi fundada em 2017 na ETH Zurich e em 2019 tornou-se uma fundação suíça. A Eurotube está trabalhando em um tubo de teste de 3,1 km em Colombey-Murat, Suíça, projetado para operar a velocidades de até 900 km por hora. Por outro lado, o programa de desenvolvimento do Hyperloop é um esforço colaborativo que envolve parceiros dos setores público e privado. Ele visa provar e demonstrar a viabilidade da tecnologia Hyperloop. Está centrado no Centro Europeu de Hyperloop em Groningen, que está atualmente em construção e deve contar com uma instalação de teste de 420 metros, incluindo uma troca de faixa. Os testes devem começar este ano. Competição de pods Hyperloop. De 2015 a 2016, uma competição de pods Hyperloop atraiu a participação de uma mistura de equipes estudantis e não estudantis. A SpaceX anunciou o evento em junho de 2015, patrocinando uma pista de teste de 1,6 km de comprimento perto de sua sede para a competição de 2016. Eles deixaram claro que, embora estivessem interessados em promover o desenvolvimento do Hyperloop, nem a SpaceX nem Elon Musk estavam diretamente envolvidos em quaisquer empreendimentos comerciais do Hyperloop. Em julho de 2015, mais de 700 equipes haviam enviado inscrições preliminares. Em novembro, mais de 120 equipes estudantis foram selecionadas para enviar designs finais até janeiro de 2016. O Design Weekend, realizado na Texas A&M University em janeiro de 2016, viu a equipe do MIT vencer a competição geral. A Universidade de Delft venceu o prêmio de inovação de pod e ficou em segundo lugar. Outros vencedores notáveis incluíram a Universidade de Wisconsin-Madison e Virginia Tech. Em janeiro de 2017, a Delft Hyperloop venceu o prêmio de melhor design geral e a WAR Hyperloop da Universidade Técnica de Munique venceu pelo pod mais rápido. O MIT ficou em terceiro lugar. A segunda competição, realizada em agosto de 2017, focou na velocidade máxima com desaceleração bem-sucedida. A WAR Hyperloop novamente saiu no topo, alcançando 324 km por hora. A terceira competição em julho de 2018 viu a WAR Hyperloop estabelecer um novo recorde com uma velocidade máxima de 457 km por hora. A Delft Hyperloop ficou em segundo lugar e a EPF Loop da EPFL ficou em terceiro. Em agosto de 2019, a TUM Hyperloop, anteriormente conhecida como WAR Hyperloop, venceu novamente, quebrando seu próprio recorde com uma velocidade máxima de 463 km por hora. Nascida da equipe vencedora do Hyperloop da Universidade Técnica de Munique em 2019, a TUM Hyperloop está atualmente encarregada da pesquisa do Hyperloop. A equipe venceu as últimas 3 competições e estabeleceu um impressionante recorde mundial de 463 km por hora, um recorde que ainda não foi superado. Seu programa de pesquisa está focado em provar a viabilidade técnica e econômica do Hyperloop. Eles estão começando com um demonstrador de 24 metros, que incluirá tanto um tubo quanto um pod em tamanho real. Uma vez que isso esteja em funcionamento, eles planejam estendê-lo para 400 metros para testar em velocidades mais altas. Locais potenciais para essa expansão incluem Taufkirchen, Ottobrunn ou o campo de aviação de Oberpfaffenhofen, perto de Munique. Em julho de 2023, eles iniciaram o processo de certificação para testes operacionais em Ottobrunn. A Associação Hyperloop.
Em dezembro de 2022, várias empresas líderes no setor de Hyperloop, incluindo Hard Hyperloop, Virgin Hyperloop One, Hyperloop Transportation Technologies, Nevomo, Swisspod Technologies, Transpod e Zeleros, uniram forças para criar a Hyperloop Association. Este novo grupo visa impulsionar o desenvolvimento e a expansão da tecnologia Hyperloop e ajudar a moldar políticas de transporte, trabalhando em estreita colaboração com governos e órgãos reguladores. A associação é liderada por Ben Ponchek, CEO e cofundador da Nevomo. Desafios e contratempos. Elon Musk originalmente apresentou o Hyperloop como uma alternativa elegante e econômica ao projeto de trem de alta velocidade da Califórnia, avaliado em 70 bilhões de dólares. Ele argumentou que o Hyperloop poderia ser construído por vários bilhões de dólares a menos, embora ninguém tenha conseguido determinar um custo preciso para um sistema real. A grande questão agora é: quem arcará com os custos? Enquanto alguns investidores abastados estão envolvidos com as tecnologias Hyperloop, outros, como a Hyperloop Transportation Technologies, esperam atrair investidores para uma pista de teste. Se essas empresas privadas não conseguirem financiamento suficiente, podem precisar de apoio governamental, o que é uma proposta complicada, dado o cenário político. Quanto aos passageiros, esse é um desafio totalmente novo. Os primeiros designs mostravam cápsulas elegantes deslizando por tubos transparentes, mas a realidade pode ser diferente, com tubos de metal. Isso poderia significar cápsulas fechadas, o que pode ser uma preocupação para aqueles propensos a enjoo. Dirk Alborn sugere que displays dentro das cápsulas podem simular a jornada para fazê-la parecer mais como uma viagem de carro. No geral, embora o Hyperloop prometa ser mais rápido que um jumbo, mas mais lento que o Concorde, ainda não se sabe como isso afetará os passageiros na prática. Quando se trata de economizar tempo com o Hyperloop, realmente depende de onde as estações estão localizadas nas cidades. Se a estação do Hyperloop estiver um pouco distante de onde você precisa ir, esses quilômetros extras no início e no fim da sua viagem podem consumir o tempo economizado que o Hyperloop promete. A segurança também é uma grande preocupação, especialmente dadas as altas velocidades e as condições de quase vácuo dos tubos. Por exemplo, se uma cápsula parar dentro do tubo, o sistema é projetado para alertar as cápsulas próximas e iniciar a frenagem de emergência. O espaçamento entre as cápsulas seria configurado para garantir que haja espaço suficiente para parar com segurança. Em caso de vazamento de vácuo ou despressurização rápida, semelhante à forma como as aeronaves lidam com tais problemas, haveria protocolos de segurança em vigor para gerenciar a situação. O potencial de um único ponto de falha afetar todo o sistema é outra preocupação de segurança. Com cápsulas viajando a mais de 800 km por hora, qualquer parada poderia impactar toda a rede. Além disso, há a questão da energia cinética devido às altas velocidades, o que levanta considerações de segurança, especialmente perto de áreas povoadas. Além disso, ainda não sabemos quão seguro o sistema Hyperloop precisará ser. Pode ser necessário atender a padrões semelhantes do transporte aéreo comercial ou pode estar mais próximo dos níveis de segurança ferroviária de passageiros. Essas medidas de segurança e os custos associados serão definitivamente fatores na competitividade do sistema. Por fim, ninguém tem certeza de como o Hyperloop impactará as redes elétricas locais e nacionais. Como não há nada parecido em operação ainda, precisaríamos estimar e simular como isso pode afetar o uso de energia e a estabilidade da rede com base em cenários hipotéticos e tecnologias existentes. É uma questão complexa que os pesquisadores estão explorando ativamente. Impacto no transporte. Então, vamos falar sobre por que o Hyperloop pode ser um divisor de águas no transporte. A principal proposta é que ele pode ser mais rápido, seguro, conveniente, eficiente em termos de energia e potencialmente mais barato do que o que temos agora. Você pode imaginar deslizar entre cidades a velocidades de até 1.126 km por hora? É definitivamente muito mais rápido do que carros ou trens e até competitivo com aviões. Uma das grandes vantagens do Hyperloop é sua velocidade.
Ele é projetado para reduzir significativamente o tempo de viagem. Chega de longas esperas em aeroportos ou lidar com atrasos, você embarcaria localmente e seguiria em frente imediatamente. Além disso, o Hyperloop pode oferecer horários de partida flexíveis e sob demanda, para que você possa viajar quando precisar, não apenas quando um trem ou avião tiver espaço para você. Outra característica interessante é o número mínimo de paradas entre seus pontos de partida e chegada. O conceito original do Hyperloop Alpha sugeriu que, para pares de cidades a menos de 1.450 quilômetros de distância, ele poderia economizar mais tempo em comparação com outras opções de transporte. Para viagens mais longas, aviões supersônicos ainda podem ter vantagem. A conveniência é uma grande vantagem também. O sistema despacharia pequenas cápsulas, com cerca de 20 a 30 pessoas, com muita frequência, possivelmente a cada 2 minutos ou mais. Ao contrário dos trens de alta velocidade, que operam em longos carros conectados, as cápsulas do Hyperloop podem viajar de forma independente ou em grupos para diferentes destinos. Em uma escala maior, se o Hyperloop se tornar popular, ele pode reduzir o congestionamento do tráfego. Menos carros na estrada podem significar menos engarrafamentos, especialmente em rodovias e ao redor das cidades. E com mais pessoas optando pelo Hyperloop em vez de voos regionais curtos, isso pode aliviar a pressão nos aeroportos movimentados. Então, embora o Hyperloop ainda esteja em desenvolvimento, ele tem um potencial empolgante para mudar a forma como viajamos. Considerações ambientais. O Hyperloop é promovido como tendo uma grande vantagem sobre outros métodos de transporte graças ao seu ambiente de vácuo. A ideia é que, ao reduzir o arrasto aerodinâmico e usar menos energia, o Hyperloop poderia operar de forma mais eficiente do que carros, trens ou até aviões. A Virgin Hyperloop One aponta que apenas em 2017, os voos ao redor do mundo emitiram impressionantes 946 milhões de toneladas de CO2. Eles acreditam que substituir voos entre 500 e 1.500 km por viagens de Hyperloop poderia reduzir essas emissões em 58% se o sistema funcionar com eletricidade renovável. Kristen Hammer, da Virgin Hyperloop One, enfatiza que eles pretendem alimentar o Hyperloop inteiramente com energia limpa. Não queremos estar lançando fumaça no ar ou causando poluição, diz ela. Ele pode funcionar com todos os tipos de energia sustentável. Jacqueline Jenkins, professora associada da Cleveland State University, argumenta que qualquer novo sistema de transporte deve ser sustentável para justificar o financiamento público. Ela acredita que, sem foco em energia renovável, o Hyperloop poderia acabar sendo apenas uma solução temporária, em vez de uma solução a longo prazo. Gabriele Semino, da equipe da Universidade Técnica de Munique, observa: jovens engenheiros hoje estão todos focados em eficiência e sustentabilidade. Estamos muito cientes dos problemas com a queima de combustíveis fósseis. Dirk Alborn, CEO da Hyperloop Transportation Technologies, também tem planos ambiciosos para integrar energia renovável. Ele está considerando colocar painéis solares ao longo das rotas do Hyperloop e usar frenagem regenerativa para gerar energia. Ele até está considerando turbinas eólicas em terrenos não utilizados. No entanto, alguns especialistas, como o professor de engenharia Roger Goodall, argumentam que os painéis solares podem não gerar energia suficiente para atender às necessidades do sistema. O maior obstáculo para o Hyperloop é construir a infraestrutura, quilômetros de tubos e estações, adquirir terras e navegar por regulamentações e preocupações ambientais. O sistema envolveria tubos ocos suportados por colunas e o plano é elevá-los para evitar a interrupção da infraestrutura existente. As empresas estão considerando construir essas pistas elevadas em canteiros centrais de rodovias ou ao lado de ferrovias para minimizar o impacto ambiental. Hammer explica que elevar os tubos reduz a necessidade de terra e mantém a vida selvagem segura. A Boring Company de Musk também está se juntando ao esforço. Eles estão planejando um túnel entre a cidade de Nova York e Washington, D.C., para uma rota de Hyperloop ou um sistema automático de movimentação de carros. A empresa começou a construir um edifício em D.C., que poderia servir como uma estação de Hyperloop, embora eles tenham sido discretos
sobre mais detalhes. O ruído é outra preocupação, mas os primeiros testes sugerem que as cápsulas do Hyperloop serão mais silenciosas do que as rodovias. Finalmente, o foco também está em garantir que a infraestrutura do Hyperloop não se torne obsoleta. A equipe de Hammer está trabalhando em designs que garantirão que o sistema permaneça viável e não acabe como linhas ferroviárias abandonadas. Não estamos apenas construindo essa coisa legal e esquecendo dela, diz ela. Estamos projetando para envelhecer graciosamente. É mesmo possível? Lidar com a aceleração pode ser complicado para as pessoas, especialmente com mudanças de velocidade e curvas. No entanto, é possível projetar um sistema que minimize o desconforto. Assim como os jatos comerciais gerenciam altas velocidades e turbulência sem fazer a maioria dos passageiros se sentirem mal, o Hyperloop poderia ser projetado para uma experiência igualmente suave. O grande desafio com o Hyperloop é que ele está no chão, não no céu. Criar um caminho perfeitamente reto e suave para o tubo será uma tarefa monumental, mas já enfrentamos desafios semelhantes antes, como a construção do sistema interestadual Eisenhower. Montanhas, nós as atravessamos com túneis. Paredes de rocha, nós as explodimos. Baías, nós as atravessamos com pontes ou túneis. Terreno acidentado, nós o nivelamos. Então sim, é um projeto ambicioso, mas definitivamente está dentro do reino das possibilidades. O Hyperloop tem algumas vantagens importantes. Promete ser um modo de viagem super rápido, reduzir as emissões de transporte e, sejamos honestos, tem um fator de legalidade sério. No entanto, existem obstáculos significativos, especialmente em torno da segurança e dos custos. A engenharia por trás do Hyperloop pode funcionar. A verdadeira questão é sobre nossa vontade coletiva. O quanto realmente queremos isso. O Hyperloop é uma ideia empolgante que poderia mudar a maneira como viajamos. Ele visa mover pessoas e cargas de forma rápida e eficiente, muito mais rápido do que trens ou aviões. Há grandes desafios pela frente, como problemas de engenharia, preocupações de segurança e encontrar financiamento. No entanto, o trabalho realizado até agora por empresas como a Virgin Hyperloop e a TUM Hyperloop mostra a promessa. Quem sabe, pode realmente ser mais rápido do que um avião Boeing 747. O sucesso do Hyperloop dependerá de resolver esses problemas e de nosso compromisso em fazê-lo acontecer. Se esses desafios forem superados, o Hyperloop poderia tornar as viagens mais rápidas, ecológicas e convenientes. É uma ideia ousada, mas que poderia realmente transformar a maneira como nos deslocamos de um lugar para outro. Qual é a sua opinião sobre o Hyperloop de Musk? Você acha que o veremos se tornar uma realidade em um futuro próximo? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Para mais vídeos como este, não se esqueça de curtir, se inscrever e clicar no ícone do sino para se manter atualizado. Até a próxima, adeus!